Olá, boa noite a todos. Boa noite. Começando aqui mais uma live com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, um tema super recorrente, que é sobre as inflamações da garganta, da nossa amígdala, que faz a produção da amidalite. Então, toda quarta-feira a gente tem a nossa live. Vamos entrando aí. Boa noite a todos. Começando, o que é a amígdala? A amígdala são essas bolinhas. Deixa eu colocar aqui uma foto. Vou projetar já a foto. A amígdala, que eu selecionei aí, são essas bolinhas que a gente consegue ver quando a gente abre a boca. E aí, quando tá inflamada, essa região das amígdalas, ela fica maior. Então, quando você tá com a garganta inflamada, que você abre a boca, você consegue ver. Ela fica mais inchada, mais hipertrófica. A amígdala, ela faz parte do nosso sistema de defesa, do nosso sistema linfóide. Porém, quando ela inflama muito, tem casos que tem muita inflamação, esse tipo de defesa, ela perde a função. E aí, principalmente a partir dos 3 anos de idade, quando a criança completa 3 anos de idade, e a garganta ela inflama muito, acaba perdendo essa função de defesa e causa mais problemas do que soluções. Então, vamos começar aqui com as 5 principais causas de amidalite, de inflamação na garganta. Deixa eu escolher outro aqui. Quais são as principais causas, hein? A principal causa de amidalite, de inflamação na garganta, são as causas virais, que são aquelas causadas por vírus. Pode ser o vírus da gripe, pode ser o vírus do resfriado, que são os mais comuns, e também o vírus da mononucleose, mas geralmente o vírus da gripe e do resfriado são os mais comuns, principalmente nos adultos, que fazem essa inflamação. Então, 80% dos casos da inflamação de garganta nos adultos é causado por vírus, já na criança é diferente. Geralmente, a infecção causada por vírus, ela pode vir acompanhada por uma febre mais baixa, por um corpo mole e acompanhada também de outros sintomas, como sintomas nasais, espirro, secreção no nariz, catarro. Então, pode produzir esses sintomas, dor no corpo, a pessoa fica mais molinha. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A pessoa fica mais molinha, mas não dá aquele febrão em si. Outras causas de infecção, outras causas de amidalite são a infecção bacteriana. Principalmente são aquelas infecções mais fortes, em que vem acompanhada de uma febre alta, geralmente de pus na garganta, que é aquela infecção na garganta mais preocupante, aquela amidalite mais preocupante. Então ela é mais comum em crianças, principalmente crianças ali e pré-adolescentes, de 4 anos, 5 anos até os seus 15 anos. É uma infecção mais preocupante. Geralmente ela não vem acompanhada de sintomas nasais, como os sintomas de gripe em si, vem mais acompanhado de febre alta, de pus, pode dar uma dor de cabeça, pode dar dor abdominal, mas geralmente vem acompanhado de uma febre alta. E esse tipo de infecção ela é mais importante, principalmente nas crianças, porque ela, com o tempo, se inflamar muito com essas infecções bacterianas, que geralmente é pela bactéria Streptococcus, pode acontecer de ter complicações, como, por exemplo, abscessos. Abscesso é uma coleção de pus, que tem crianças e adultos que fazem um abscesso periamidaliano, que é perto da amígdala, e aí pode ficar internado, pode também ter outras complicações, como febre reumática, que ataca a articulação, ataca também o coração, então são complicações mais graves. E esse tipo de amidalite é mais preocupante, que são as amidalites mais comuns da infância, ali entre 5 e 15 anos de idade. Também, uma das causas de amidalite e de irritação na garganta são principalmente aquelas crianças que respiram pela boca,
ou pessoas também que têm rinite, que vivem com o nariz entupido. Essas pessoas e essas crianças que se chama também de respirador oral, são crianças que respiram pela boca, que dormem com a boca aberta. Então, o que é que acontece? Sempre por estar com a boca aberta e respirando à noite, roncando e respirando à noite com a boca aberta, acontece dessa mucosa da parte da amígdala ficar mais ressecada, e isso causa sim mais uma irritação, pode causar mais inflamação na garganta, e a criança e o adulto ter mais inflamação na garganta porque só está respirando pela boca. Então, assim, o ideal, o nosso organismo, ele é feito para a gente respirar pelo nariz. Então, quando o nosso nariz vive entupido, tem alguma coisa errada, e isso acaba prejudicando também a garganta. A garganta ela fica ressecada, ela fica a mucosa ali mais irritada e mais inflamada, que pode acontecer. Gente que dorme com ar-condicionado ligado e gente que dorme com a boca aberta porque não consegue respirar pelo nariz, ou então com o ventilador na sua direção, geralmente acorda no outro dia com a mucosa da garganta ressecada, arranhada, e até mesmo pode causar inflamação, certo? Outra causa também importante, principalmente nos adultos, chega muito no meu consultório, é de sentir uma dor leve na garganta, uma ardência, que é o refluxo. Muitas vezes esse refluxo ele pode ser silencioso, a pessoa não tem dor no estômago, não tem aquela azia, não tem regurgitação, que é quando sente a vontade de vomitar, mas pode sim ter irritação na parte da amígdala, da garganta, e na parte de toda a região da laringe e da faringe. Então, o refluxo, que geralmente acontece mais nos adultos, ele pode também vir acompanhado, esse refluxo laríngeo, ele pode ter sensação de que a garganta está arranhando, dor na garganta, pode ter, ele não vem acompanhado de febre, mas pode ter também tosse e pigarro. Então, são causas aí, principalmente nos adultos, de amidalite e de inflamação na garganta, certo? Outras causas também são o contato com poluentes, por exemplo, fumaça, como fumaça de cigarro, pode ter o contato ali na região da garganta e causar a irritação, é mais uma irritação em si, mas causa dor. E por ser uma dor e uma irritação e inflamação, também é uma das causas de amidalite. A fumaça, alguns poluentes e algumas substâncias também. Como eu falei aqui, o ar-condicionado, que ele resseca a mucosa da cavidade oral e da amígdala, e também as outras substâncias químicas que a pessoa pode respirar, às vezes respirar pela boca, como no caso de fumaça, principalmente fumaça de cigarro. Então, assim, sabendo já essas principais causas de amidalite, de inflamação na garganta, a gente tem que saber também quando é que a gente deve tratar. O tratamento, geralmente, quando a dor de garganta ela ultrapassa os 3 dias ali, o ideal já é procurar um médico para avaliar direitinho. Então, quando essa amígdala ela tá acompanhada de uma febre alta, ou então ela tá demorando de passar, já é necessário procurar um médico para fazer um tratamento adequado. Nem sempre o tratamento vai ser com cirurgia. Às vezes, quando a pessoa inflama pouco a garganta, por exemplo, uma vez no ano, 2 vezes no ano, ou então tem essas outras causas, como as causas de refluxo, a causa mais viral e de rinite, não é mais o caminho da cirurgia, e sim o tratamento da causa. Primeiro a pessoa tem que tratar o refluxo, a pessoa tem que tratar ali a imunidade, para ver se vai melhorar a questão da garganta inflamando. Agora, principalmente ali nas crianças, essas que eu falei que tem inflamação de garganta pelo estreptococo, que é aquela bactéria mais perigosa e que faz aquela inflamação na garganta, a garganta fica bem inchada, com pus, com febre alta, aí sim são os casos que a gente tem mais que se preocupar nessa parte de ter que fazer cirurgia ou não. Os casos que a gente tem que fazer cirurgia, geralmente são casos de crianças e adultos que inflamam a garganta mais de 5 vezes no ano e que está atrapalhando a qualidade de vida. Pode causar falta na escola, falta do trabalho dos pais,
queda na produtividade dos pais e da criança também, o uso também de muito antibiótico durante o ano, isso também é uma das indicações de fazer a remoção das amígdalas, de fazer a cirurgia de retirada das amígdalas. E também outro fator é quando está causando ronco. Aqui a gente sempre fala nas nossas lives sobre a importância de ficar atento para o ronco nas crianças. O ronco nas crianças não é normal. Então, pode ser quando essa garganta está muito grande e aí ela acaba obstruindo a via aérea da criança na hora que está dormindo. Então, a criança fica com períodos de apneia do sono. O que é a apneia? São períodos que a criança fica sem respirar. Então, acaba diminuindo a quantidade de oxigênio no sangue dessa criança. E essa criança pode ter diversas repercussões, sequelas durante adulto e também uma deficiência do aprendizado durante o dia. Se a criança não está dormindo bem, porque aquela amígdala está muito grande e está empatando, está ali obstruindo a região da passagem do ar quando ela está dormindo, durante o dia ela vai ficar mais desatenta, ela vai ter prejuízo da memória, ela vai ter prejuízo na retenção do aprendizado, ela vai ter prejuízo na atenção. E tem crianças também que não ficam sonolentas durante o dia, ficam mais agitadas. Então, no adulto, o caso do adulto que dorme mal, o adulto no outro dia ele está acabado, ele está assim, morrendo de sono. Mas a criança não, a criança ela pode ficar mais agitada e com alteração de comportamento. Então, uma das indicações principais de remoção da amígdala é a apneia do sono, que é essas paradas respiratórias da criança e do adulto também durante o sono, certo? Acontece muito de ser acompanhado com adenoide, que a gente sempre fala aqui, que é a carne que fica atrás do nariz, mas pode acontecer também de ser somente a amígdala, a garganta que esteja aumentada. Nesses casos, vou colocar aqui uma projeção. Nesses casos de criancinha que dorme com a boca aberta, pode acontecer e tem a indicação sim de fazer a cirurgia, certo? Pessoas também, crianças e adultos que já tiveram abscesso ou alguma complicação, por exemplo, alguma complicação, como eu já falei aqui, existem alguns tipos de abscesso que pode formar por causa da inflamação da garganta. Então, se essa infecção ela se disseminar, ela pode vir para a região mais aqui embaixo, da parte da mandíbula, da parte mais interna também, e faz uma bolsa de pus. Essa bolsa de pus, ela pode sim se comunicar com os tecidos, a parte mais interna, ela pode ficar ali, às vezes precisa puncionar também. O que é puncionar? É tirar ali com agulha aquele pus que está acumulado, porque o pus ele não está conseguindo sair. Então, esse abscesso ele é uma complicação grave, o internamento tem que ser a criança ali internada. Então, uma das indicações de fazer a cirurgia é quando a criança ou o adulto já apresentou abscesso. A cirurgia da remoção das amígdalas não é durante o momento do abscesso, dessa complicação grave. E sim quando o abscesso já foi resolvido, já está desinflamada a amígdala, aí depois sim faz a remoção das amígdalas para ficar tudo certinho. Até porque com a manipulação ali, e se esse abscesso, se essa bolsa de pus estourar, ela pode disseminar e até fazer uma infecção super grave e levar, inclusive, a complicações mais graves, como infecção generalizada na criança, certo? Já falei aqui os motivos, né? Da cirurgia, quais são as principais indicações, e além do abscesso que a gente tem, também tem a febre reumática, que é uma complicação dessas infecções, dessas amidalites que eu falei, bacterianas, causada pela bactéria do Streptococcus, que é uma amidalite mais grave. Então, também é uma das indicações. Quando está atrapalhando a qualidade de vida, já pode também fazer uma avaliação para a cirurgia, certo? Se essa criança está faltando muito aula, se os pais estão tendo que colocar muito atestado para cuidar dessa criança, porque essa criança está tendo muita inflamação durante o ano, mesmo que não seja bacteriana, mas está inflamando muito, a inflamação, o tamanho da amígdala está causando ronco, a criança está dormindo mal, então já são indicações e já tem que procurar com o médico otorrino para avaliar certinho.
tá bom? E assim, quais são os benefícios do tratamento, de começar o tratamento cedo e de fazer o tratamento certinho? Existem alguns tratamentos, como eu falei aqui, que não se resumem à cirurgia. Como, por exemplo, o refluxo, a gente tem que tratar o refluxo com remédio ou depois fazendo endoscopia digestiva. Nos casos dos poluentes, são evitar os poluentes, evitar a exposição a essa substância que está causando, como a fumaça. Nos casos da infecção viral, seria melhorar a imunidade e diminuir a exposição da pessoa ao vírus, como por exemplo álcool em gel, toda aquela preocupação de não se contaminar com o vírus, mas que muitas vezes a gente não consegue evitar, principalmente nas crianças, porque estão sim em ambientes mais aglomerados, como creches e escolas, então muitas vezes não tem como diminuir totalmente, então seria mais fortalecer a imunidade. E nesses casos que são indicada a cirurgia, quais são os benefícios, tá? Os benefícios, quando a criança realmente precisa fazer a cirurgia, são inúmeros. A criança dorme melhor, como eu já falei aqui para vocês. A criança, durante o dia, ela vai ficar mais atenta, ela vai conseguir aprender mais, ela vai conseguir se desenvolver melhor, ela vai conseguir crescer melhor, porque no sono reparador a gente produz o hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. Então, essa criança que está roncando e não está tendo sono reparador, ela pode sim ter ali uma deficiência do crescimento. Também, essa criança que ronca, ela além de parar de roncar por causa da amígdala, por causa do tamanho da amígdala, além de parar de roncar, ela vai atingir sonos mais profundos durante o outro dia. Ela vai conseguir reter mais a memória. E para uma criança que está em pleno vapor do seu desenvolvimento, qualquer dia, todos os dias, é um dia de aprendizado. Muitas vezes a gente que é adulto, a gente vê os fatores que acontecem na nossa vida como um fator que a gente já conhece, que é simples pra gente. Mas uma criança de 5 anos, de 6 anos, qualquer coisa ali, qualquer fator é um estímulo, é um aprendizado. Então, se essa criança não tá dormindo bem, ela não tá aprendendo bem, certo? Ela não tá se desenvolvendo bem. Além disso, a remoção das amígdalas, quando bem indicada, que a gente já falou as indicações aqui, ela diminui o uso de antibiótico. Essa criança, muitas vezes, já está com resistência à amoxicilina, já está com resistência a benzetacil, não está melhorando com nada. Então, assim, evita o uso de antibiótico, evita também a agressão no fígado e a resistência à bactéria pelo uso indiscriminado, pelo uso de antibiótico. Muitas vezes a criança precisa, porque quando está com infecção bacteriana vai precisar do antibiótico. Não é um uso errado, mas é um uso que está sendo muito repetido. Então, ali, depois da cirurgia, vai reduzir isso. A criança vai dormir melhor. E em relação à vida, assim, dos pais e da própria criança, a criança vai evitar de faltar à escola. Os pais, quando a criança ela dormir melhor, os pais vão conseguir dormir melhor também, porque quando a criança não está dormindo bem, os pais e a família também não estão conseguindo dormir bem. A criança fica ali com período de apneia, sem conseguir respirar, muitas vezes se virando durante a cama, procurando uma posição para ela respirar melhor e ela não consegue. Então, acorda muitas vezes sufocada e no outro dia nem a criança dorme bem, nem os pais dormem bem. Então, assim, acaba que é um prejuízo, não só um prejuízo de saúde, que é o nosso bem mais precioso, mas é um prejuízo também financeiro para os pais, porque os pais não estão conseguindo ali se desempenhar bem nas suas atividades, no seu trabalho, além dos custos financeiros que tem com essa criança, de levar sempre para pronto-socorro, de levar sempre para tomar antibiótico, de sempre ali perder a criança perder aula e os pais perderem o trabalho. Então, são inúmeras vantagens para quem tem a indicação, certo? Outro fator também, que inclusive foi até de uma paciente que eu fiz a cirurgia da amígdala, que a mãe me relatou que a criança estava se sentindo muito ansiosa porque não estava conseguindo, estava roncando e estava com a sensação de que a amígdala estava muito grande. Então, uma melhora que a mãe me relatou foi que ela melhorou da parte da ansiedade,
porque a criança estava se sentindo muito ansiosa, já estava desenvolvendo até uma questão de um pânico ali, porque o tamanho da amígdala estava muito grande. Então, outro fator é que melhora essa parte do psicológico, não só do desenvolvimento, porque dorme melhor, mas também a criança, as crianças maiorzinhas, elas sabem que elas não estão dormindo bem. Elas sabem que ela tem a amígdala grande, elas sabem que ela tem a adenoide grande. Então, elas mesmas, no psicológico delas, também se sentem, sim, com a obstrução. Outro fator que uma mãe também me relatou, que é a melhora do apetite. Pelo fato da criança não estar com inflamação, sempre aquela criança que inflama a garganta todo mês, e aí não consegue ganhar peso, porque muitas vezes não consegue se alimentar direito, tá com a garganta inflamada e também não dorme bem, isso prejudica o apetite. Então, assim, um dos fatores de melhora, quando a criança tem essa indicação, é a melhora do apetite, a melhora do crescimento e do desenvolvimento em geral. E uma das coisas que eu mais me preocupo com essas crianças que roncam é o desenvolvimento intelectual, não é nem o desenvolvimento físico em si. Claro que o físico ele tem toda uma importância, mas o desenvolvimento do aprendizado, da parte intelectual, da parte de aprendizado dessa criança fica muito comprometido. Então, assim, muitas vezes o tamanho da amígdala é uma causa que você pode combater ali com um tratamento que é relativamente simples e rápido, mas você fica esperando, adiando a cirurgia para ver se melhora, mas é algo que não melhora e cada noite de sono para uma criança é muito valioso durante o dia. Vamos ver agora as perguntas, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Podem tirar suas dúvidas. Pronto. Juliana colocou aqui: minha filha, toda vez que leva dias na região da ilha, ela dá febre e a garganta inflama. Pronto. Tem que ver também esse ambiente que ela está na ilha, se no quarto tem algum ventilador, algum ar-condicionado que fica diretamente para ela, ou se ela está mais em contato com outras crianças também, está mais exposta a outras crianças. Mas geralmente porque quando muda de ambiente assim, pode mudar a exposição aos vírus e também às bactérias. Então, se tiver mais aglomeração também, pode a garganta inflamar por parte de vírus, principalmente se for uma amidalite que seja acompanhada de sintomas nasais, como eu falei aqui antes, de sintomas de gripe. Ou então, ressecamento mesmo da garganta pelo próprio clima. Às vezes pode ser um ambiente que esteja mais poluído, às vezes pode ser um ambiente que tenha ar-condicionado ou ventilador diretamente na garganta dela, que esteja inflamando. Janaína colocou: boa noite, minha filha tem adenoide, tá ficando gripada direto. Pronto, uma das causas de gripe recorrente realmente é a adenoide. Porque assim, a adenoide é a carne que fica atrás do nariz, tá? Ela é um tecido parecido com a amígdala, só que é atrás do nariz. Essa adenoide ela pode estar colonizada por um biofilme de vírus e bactérias do mal que fazem sim inflamação e gripe recorrente, além de mais secreção, de mais pigarro recorrente. Então a adenoide às vezes ela não está nem tão grande, mas ela pode ter esse biofilme que a gente chama, que é como se fosse uma película de vírus e bactérias e causar inflamação recorrente. Então assim, Janaína, tem a ver, tá? Outra dúvida aqui, vamos ver. Emily comentou: tenho refluxo e sempre tenho dor na garganta. Pois é, uma das causas aí de dor de garganta, de ardência, de sensação de arranhar a garganta é o refluxo. Mas aí o refluxo não precisa de cirurgia, não precisa de antibiótico. É o tratamento mesmo do estômago. Cristiane perguntou: corre o risco de morrer? Olha, assim, são raros os casos, tá? Da questão da amidalite. É mais quando acontece um abscesso ou então uma disseminação desse abscesso, que eu falei que é aquela bolsa grande de pus, pode acontecer de morte também. Mas isso é bem mais raro, tá? Do que inflamação de garganta em si.
Rita comentou, misericórdia, não imaginava que era tão sério assim. Pois é. Fábio, obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal, pelo carinho. Juliana perguntou, a criança com pigarro há semanas, o que pode ser? Pronto. As principais causas de pigarro na infância é alergia, como, por exemplo, rinite alérgica. Essa criança, ela tem a rinite, ela acumula mais secreção, e também a infecção viral, que são as gripes e os resfriados. Uma criança normal ali, que participa de escola e creche, ela pode ter até 12 episódios de resfriado e de gripe no ano. Então, ou seja, se o ano tem 12 meses, a criança, muitas vezes, todo mês está ali gripada. Isso pode acontecer, certo? E aí ela pode estar sempre em um estágio de melhora da gripe, e aí tá com essa secreção, tá com esse pigarro, porque o pigarro fica aqui, mas pode ser muitas vezes vindo do nariz e da região dos seios paranasais. Então, quando a mucosa nasal inflama, quando a parte dos seios paranasais está inflamado, produz mais secreção, produz mais muco e goteja. Além da tosse, também fica causando o pigarro. Então, além das outras causas que eu falei, como a adenoide aumentada, quando a adenoide está aumentada, ela forma seu próprio biofilme ali de bactérias e vírus, e aí vai fazendo inflamação e produzindo mais muco. Na verdade, a adenoide, quando ela está aumentada, ela retém o muco, porque como ela fica obstruindo ali atrás do nariz, esse muco, essa secreção, ela não consegue drenar direito. Então, acaba gerando pigarro, acaba gerando secreção contínua, certo? Janaína comentou, minha filha está com problema no fígado por causa de antibiótico, por causa da adenoide. Pronto. É uma das causas, sim, de acometimento do fígado, que é o uso muito indiscriminado, recorrente de antibiótico, porque esses antibióticos eles acabam sendo metabolizados pelo fígado, e aí pode sim causar um problema de fígado, principalmente em criança, né, são pessoas mais sensíveis. Pronto. Olá, doutora, minha filha sofre de adenoide desde os 5 anos. Hoje está com 14 e sofre muito, não dorme direito, tem muita secreção no nariz, garganta inflamada e sempre ronca e o ouvido inflamado. Sim. Ela está com 90% de adenoide. Isso que eu ia perguntar, será que ela ainda está com adenoide? Então, aqui a gente vê um caso de uma adolescente, já está com 14 anos, né? De uma adolescente que a adenoide não reduziu. Muitos pais ficam achando que a adenoide vai reduzir na adolescência. Aí um caso que não reduziu e que até hoje está causando obstrução e até hoje está causando ronco. Então, todos esses sintomas que você falou aí, pode ser sim por causa dessa adenoide aumentada. É uma adenoide de 90%, ela tem ali a região da nossa, atrás da nossa faringe. Então, quando a adenoide está de 90%, significa que está obstruindo ali a região 90%. Então, é impossível ela respirar bem com um grau de adenoide tão grande. Além de fazer todos esses problemas que eu falei aqui, ronco, inflamação recorrente, gripe. Pronto. Então, gente, agradeço, certo? A todos. Muito obrigada. As dúvidas que não foram respondidas ou que acredito que eu tirei todas as dúvidas aqui. Mas se vocês ainda têm mais dúvidas, manda no meu direct, tá? Eu respondo por áudio, sempre que posso. Tô presente no Instagram, sempre respondo por áudio ou explicando a vocês direitinho. E aí, toda quarta-feira a gente tá aqui, tá? É o nosso compromisso. Às 8h45, na nossa Semana Santa. Feliz Semana Santa para vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês, tá? Então, até a próxima quarta-feira. E ótima Páscoa, ótima Semana Santa para vocês. Encaminha essa live para seus familiares, para alguma criança que você conhece que ronca ou que tem inflamação recorrente da garganta. E também para aquele adulto que você conhece que também tem inflamação recorrente na garganta. A live vai ficar salva aqui no feed, tá certo?
Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira. Boa noite. E podem deixar dúvidas no direct, por mensagem direta que eu respondo, tá certo? Tchau, tchau, boa noite. Obrigada.